Bom dia, galera. A partir de agora, a nossa aula começa a ser gravada, tá? Nós iremos falar hoje sobre solução problema ou situações problemas, na qual nós teremos que ler um problema da equação do segundo grau, interpretá-lo e resolvê-lo. Só que é o seguinte, a ideia que eu tenho, né, que eu tenho que ter é lá do oitavo ano, lembrar das expressões algébricas. O que é mesmo uma expressão algébrica? A expressão algébrica é quando nós temos uma situação, eu desconheço o seu valor numérico e coloco uma incógnita para representar aquilo que eu quero encontrar, aquele valor que eu quero descobrir, né? Só que ao solucionar uma situação, um problema de uma equação de segundo grau, não é necessário, galera, eu apresentar as soluções, né? Como assim? Eu vou resolver o problema e, ao resolver o problema, eu tenho que voltar no enunciado para ver o que ele está pedindo. Porque, como eu vou resolver uma equação de segundo grau, eu posso ter duas soluções, eu posso ter apenas uma única solução, eu posso não ter solução nenhuma, né? O que vai me dizer o que eu quero colocar é o enunciado do meu problema. Então, vamos fazer o primeiro enunciado, vamos solucionar aí. Ele fala para nós o seguinte: o produto de dois números inteiros consecutivos é 30. Quais são esses números? Primeiramente, eu tenho que pensar num valor consecutivo. O que é um valor consecutivo? É um valor que vem um após o outro. Por exemplo, o 1, o 2, o 3. O 2 é consecutivo a 1, o 3 é consecutivo a 2, o 4 é consecutivo a 3, e assim sucessivamente. Então, se eu tenho um valor, eu conheço esse valor? Não. Então, eu vou colocar aqui x. Eu não conheço o primeiro valor. O primeiro valor é x. Porém, ele fala que é o produto de dois números. O que é o produto? O produto é o resultado de uma multiplicação. Então, o produto de dois números inteiros consecutivos. Se o primeiro valor é x, o segundo valor vai ser x mais 1. Então, eu tenho x como o primeiro valor e x mais 1. Mas por quê, professor? Por exemplo, eu tenho 1 e 2. O 1 é o x. O 2 é o quê? É 1 mais 1. O 3 é consecutivo de 2 por quê? Porque é 2 mais 1. Então, x mais 1 é o consecutivo de x. E ele fala que é 30. A partir de hoje, galera, a palavra é, na matemática, significa igual. Então, tá aí, nós montamos a nossa expressão, a nossa equação. Porém, o x está multiplicando o x mais 1. Então, vai fazer uma distributiva. Então, eu vou ficar com x ao quadrado mais x igual a 30. Então, nós teremos x ao quadrado mais x menos 30 igual a zero. Pronto. Montamos a nossa equação do segundo grau. Uma vez montada a equação do segundo grau, agora nós iremos resolvê-la para encontrar os seus valores consecutivos. Então, qual é o valor de A? O valor de A é 1. O valor de B também é 1. O valor de C é igual a menos 30. Então, se eu tenho o valor de A, B e C, eu vou achar o discriminante. Quem é o discriminante? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, meu discriminante vai ser o B ao quadrado, vai ser 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é menos 30. Então, 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 vai dar menos 4, menos 4 vezes menos 30, mais 120. Então, 120 mais 1, o meu discriminante vai ser igual a 121. Achei o discriminante. Agora eu vou achar o quê? Bhaskara, né? Então, x é igual a menos o b, mais ou menos raiz quadrada do discriminante, duas vezes o valor do a, ok? Então, x é igual a menos o valor do b, que é 1, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, que é 121,
dividido por 2 vezes o valor do A, que é 1. Então, x vai ser igual a menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 121, 11, sobre 2. Ok? Daí nós iremos encontrar o valor do x1. Quem é o x1? É a parte positiva. Menos 1 mais 11 sobre 2. Então, meu x1 vai ser 11 menos 1, 10 por 2, 5. O meu x2 vai ser a parte negativa. Vai ser menos 1 menos 11 por 2. X2 então vai ser menos 12 por 2, que vai dar menos 6. Tá, professor. Então você encontrou x1 e x2. Só que eu tenho que lembrar o seguinte, que o x é um valor e x mais 1 é outro valor. Então, quem é o x da primeira? O x da primeira é 5. E o seu consecutivo? 5 mais 1. Então, vai dar 6. Então, para esse caso aqui, ó, para o 5 positivo, a minha resposta vai ser 5 e 6. Mas eu posso ter também o resultado da parte negativa. X vai ser igual a menos 6. E o x mais 1 vai ser quanto? Menos 6 do x com mais 1. Vai dar menos 5. Então, a nossa resposta vai ser menos 6 e menos 5. Isso aqui é verdade, porque como ele fala que é o produto é o resultado de uma multiplicação, se eu pegar 5 vezes 6, vai dar 30. Se eu pegar menos 6 vezes menos 5, também vai dar 30. Então, esses dois valores irão satisfazer a nossa condição. Beleza? Então, eu tenho duas situações que representam o produto de dois números inteiros consecutivos que vai dar a resposta como 30. Tranquilaço? Agora vamos para a número 2. A número 2 ele fala assim para nós, ó. A soma de um número com o dobro do seu inverso é 3. Qual é esse número? Uma galera buga nisso aqui, ó. O dobro do seu inverso. O inverso de quem? Do número. Você conhece o número? Se você não conhece o número, o número é x. Esse é o seu número. O número é x. A soma com o dobro do inverso. Qual é o inverso do x? Se eu tenho x, significa dizer que eu tenho x sobre 1. O inverso de x é o contrário dele. Vai ser 1 sobre x. Então, tá aí, ó, o inverso de x, 1 sobre x, é 3. Então, eu sei que 2 vezes 1 vai dar 2. Então, nós temos 2 mais 2 sobre x igual a 3. Porém, chegando aqui, meus queridos, vocês terão que tirar o mínimo múltiplo comum. Como não tem nada aqui de baixo, vai ser 1. Como não tem nada aqui de baixo, vai ser 1. Então, o nosso mínimo múltiplo comum, antes e depois da igualdade, vai ser o x. Então, ó, x dividido por 1, x vezes x, x ao quadrado. X dividido por x, 1. 1 vezes 2, mais 2. Igual x dividido por 1, x vezes 3, 3x. Aí vocês aprenderam que toda vez que vocês possuírem uma igualdade de dois denominadores semelhantes, eles irão se cancelar. Então, eu vou ficar com x ao quadrado, né? O 3x está aqui, ó, do lado direito. Ele vai passar para dentro da igualdade. Então, vai ficar com menos 3x. O mais 2, eu vou repetir. Só que eu não posso deixar assim, x ao quadrado menos 3x mais 2, porque isso aqui é um polinômio de variável real. Nós temos que transformar esse polinômio de uma variável real numa equação do segundo grau. Como que eu transformo? Igualando a zero. Então, aí, ó.
Então, eu tenho uma equação do segundo grau agora. Com o valor de A valendo 1, o valor de B valendo menos 3 e o valor de C valendo 2. Chegou aqui agora, vou dar só um cortezinho aqui para não ficar muito embolado. Eu vou achar o discriminante. Quem é o discriminante? É o B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Uma vez que eu tenho isso, nós iremos fazer o seguinte agora. O discriminante vai ser o B ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Repare bem que o A e o C eu não coloquei entre parênteses. Por que eu não coloquei? Porque ele é positivo. Então, delta vai ser 9 menos 8. Logo, delta vai ser igual a mais 1. Mais 1. Se eu ter o delta igual a 1, vou achar o x1, x2 agora. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, 2 vezes o valor do a. Então, x vai ser igual a menos, o valor do b vai dar menos 3. Repare que o menos é da fórmula e o menos 3 é o do número. Muitos alunos vão errar isso aqui ainda e eu falo para vocês que esse menos é o da fórmula. O B que é menos 3, vai ser menos o 3. Mais ou menos raiz quadrada de 1, que divide 2 vezes o valor do A. Então, eu vou ficar com mais 3, mais ou menos 1 sobre 2. Então, x1 nós aprendemos que vai ser sempre a parte positiva. Vai ser 3 mais 1 sobre 2. Então, o nosso x1 vai ser 3 mais 1. Vai dar 4 sobre 2, vai dar 2. O x2 é igual a 3 menos 1 sobre 2, que vai dar 2 sobre 2, é igual a 1. Aí nós iremos voltar no enunciado para saber qual é a solução. Lembrando que sempre que eu resolver uma equação, um problema, eu tenho que voltar para o enunciado para ver o que ele pede. Então, o que ele pede? A soma de um número com o seu dobro do inverso é 3. Qual é esse número? Então ele quer saber quais são esses números. Ou seja, qual é a minha solução. Então, os números são o 1 e o 2. Essa é a minha solução, 1 e o 2, porque eu encontrei como resposta 1 e 2. Então, 1 e 2 é a solução do meu problema. Então, se vocês pararem para analisar, galera, não é nada diferente do que vocês já vem fazendo. Porém, agora vocês vão desencadear, vocês vão gerar uma equação do segundo grau, e ao gerar o segundo grau, vocês terão que resolver. Somente isso. Ok? Então, vamos continuar aqui. Ao continuar, ele fala para nós o seguinte. Certo número real possui a seguinte característica. Qual é a característica? O dobro do quadrado desse número é igual ao triplo desse mesmo número. Qual é esse número? Então, ele está falando para nós, o dobro. O que é o dobro? O que é o dobro? O dobro é 2 vezes. Então, o dobro do valor do quadrado desse número, o dobro do valor do quadrado desse número é igual ao triplo desse mesmo número. Qual é o mesmo número? O x. Então, nós teremos 2x ao quadrado igual a 3x. Então, logo, nós teremos 2x ao quadrado menos 3x igual a 0.
Então, nós aprendemos que numa equação do segundo grau incompleta, não há necessidade de fazer Bhaskara. Ah, professor, mas se eu fizer Bhaskara, vai dar? Vai dar o resultado, correto. Mas aqui eu vou resolver sem ser por Bhaskara, fazendo como? Lá no oitavo ano, vocês aprenderam a transformar uma equação do segundo grau em um produto nulo, ou seja, em duas equações do primeiro grau. É isso que eu irei fazer aqui agora. Então, se eu tenho 2x ao quadrado menos 3x igual a zero, eu vou colocar o fator comum em evidência. Qual é o fator? Qual é o valor divisível pelos dois valores ao mesmo tempo? Somente o x, ou seja, a incógnita com o menor expoente. Então, eu vou pegar 2x ao quadrado e dividir por x, 2x, menos 3x dividido por x, 3 igual a zero. Então, chegando aqui, nós temos duas condições. Uma, quando x é igual a zero, já é uma solução. E a outra, quando nós temos 2x menos 3 igual a zero. Então, logo eu tenho 2x igual a 3. Portanto, x é igual a 3 sobre 2. Está aqui, ó, x igual a zero e x é igual a 3 meios. Então, ele quer saber, certo número real possui a seguinte característica: o dobro do quadrado desse número é igual ao triplo desse mesmo número. Qual é esse número? Então, como nós temos dois valores que irá satisfazer essa característica, essa condição, então, esse número é a solução de 0 e 3 meios. Então, esse número é o 0 e o 3 meios. Ou vocês poderiam ter colocado também o valor que irá satisfazer essa característica é o número 0 e o 3 meios. Ok, galerinha? Agora, essa número 4 é uma questão um pouco mais complexa. Por isso que eu deixei ela para o final. É o ideal, quando você estiver falando de dimensão, né, construção, ou diminuição de uma área, ampliação de uma área, é importante que você faça o desenho. Porque quando você faz o desenho, fica mais fácil de você identificar, fica mais fácil de você imaginar o que o problema quer. Então, assim, na número 4, ele fala para nós o seguinte, ó, para construir uma pequena quadra, Jorge quer ampliar um espaço retangular. Então, ou seja, essa quadra tem um espaço retangular. Show! Então, tá aqui, ó, o espaço, ele é retangular. Tá aqui, ó. O espaço retangular com 15 metros de comprimento e 12 metros de largura. Tá aí o nosso desenho. Então, essa é a planta inicial dessa quadra. E ele fala para nós o seguinte, de largura. Igualmente, então, olha, ó, para construir uma pequena quadra, Jorge quer ampliar um espaço de 15 metros de comprimento e 12 metros de largura, igualmente na largura e no comprimento, para ficar uma área de 418 metros quadrados. De quanto deverá ser esse aumento? Então, o que ele quer fazer? Ele quer aumentar o comprimento e a largura na mesma igualdade, ou seja, vai aumentar aqui e vai aumentar aqui, ó. Quando ele aumentar aqui, ele vai gerar uma nova figura. Então, ele vai gerar uma nova figura. Por quê? Porque se nós pararmos e analisar, ó, daqui até aqui é 15, ó, esses 15. Porém, ele vai continuar a figura. Ó. Então, ele vai continuar, aumentou aqui. Então, ó, se ele aumenta esse pedaço aqui vale X. Ele aumentou esse pedaço aqui, ó, igualmente, a palavra-chave aqui da nossa resolução. Igualmente. Então, ele vai ter aqui X também. Então, logo, a minha figura vai ficar da seguinte maneira, ó.
Essa é a minha figura antes, essa é a figura após a ampliação. Após a ampliação, ele vai ter 15 mais o pedaço que ele ampliou. 15 mais o pedaço que ampliou vai ser 15 mais x. Aqui há um retângulo. Nós sabemos que esse pedaço é igual a esse, e esse pedaço é igual a esse. Então, logo, esse pedaço aqui, ó, vai ser o 12 mais quem? Mais o x. Então, olha só que ele fala para nós que a área é de 418 metros quadrados. Só que vocês estão careca de saber que a área de um retângulo nada mais é que base vezes altura. A área é base vezes altura. Então, se eu pego a base e multiplico pela minha altura, eu encontro a área. Mas quem é a minha base? A minha base é o 15 mais x. Quem é a minha altura? É o 12 mais x. Então, base vezes altura é igual à nossa área, que é 418. Então, tá aí. Ah, professor, agora então eu gerei um produto notável. Você vai fazer a distributiva, né? Então, 15 vezes 12. 15 vezes 12, 180. 15 vezes x, 15x. Mais x vezes 12, 12x. Mais x vezes x, x ao quadrado. Então, isso tudo vai ser igual a 418. Agora, nós ficaremos, ó, com x ao quadrado. Eu vou botar em ordem. Isso aqui é um polinômio de variável real. Vocês aprenderam lá no 8º ano. Polinômio de variável real é todo polinômio que apresenta apenas uma única incógnita. Então, essa nossa incógnita é na variável x. Então, eu vou colocar na forma decrescente, do maior para o menor expoente. Ó. X ao quadrado, mais 15x, mais 12x, mais 180. Ó, o 480 vai entrar para dentro da igualdade. Menos 418, perdão, 480 não, 418. Vai entrar para dentro da igualdade, vai ficar menos 418 igual a zero. Tá aí. Então, eu vou ficar com x ao quadrado mais 27x menos 418 menos 180 vai dar menos 238 igual a zero. Beleza, isso aqui nós montamos a nossa equação do segundo grau. Então, uma vez que nós temos essa equação do segundo grau montada, eu vou continuar ela aqui, ó. Vou continuar aqui, ó. X ao quadrado mais 27x menos 238 igual a zero. Nós iremos resolver agora. Quem é o A? O A é igual a 1. Quem é o B? O B é 27. Quem é o C? O C é o menos 238. Tá aí. Então, uma vez que eu tenho isso, eu vou pegar o discriminante, que vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O discriminante vai ser, o b vai ser 27 ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Então, 27 ao quadrado é 27 vezes 27. 27 vezes 27 é igual a 729. Aí eu vou fazer, ó, menos vezes menos, mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 238, 952. Então, logo o discriminante vai ser 952 mais 729, 1.681. 1.681. Tá. Então, uma vez que eu tenho isso, vou fazer o seguinte. Vou achar o x. X é igual a menos o b, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, 2 vezes o valor do a.
Então, x vai ser igual ao valor do b, que é quem? Menos o 27, mais ou menos a raiz quadrada de 1.681, duas vezes o valor do a, que é 1. Então, fica x é igual a menos 27, mais ou menos. Ah, professor, eu vou ter que fazer a raiz quadrada de 1.681? Vai. Como, professor? Vocês aprenderam que raiz quadrada desse valor nada mais é que você fazer uma fatoração. Ah, mas eu fatorei lá, professor, e vi que 1.681 é 41 ao quadrado. Isso aí. Então, raiz quadrada de 1.681 vai dar 41 sobre 2. Então, x1 vai ser menos 27 mais 41 sobre 2. Então, 41 menos 27 vai dar 14. Por 2, 7. Já o x2, eu vou ter menos 27 menos 41 sobre 2. Eu vou ficar com menos 68 por 2. Então, nós vamos ficar com menos 34. Lembra-se quando eu comecei a falar, eu tenho que voltar no enunciado para ver qual é a minha solução? Por quê? Ó? Ele quer saber, na 4, de quanto será o aumento. Em quê? Em metros. Aí eu tenho que lembrar, quando eu estou trabalhando com unidade de medida, existe alguma unidade de medida negativa? Menos 2 metros? Menos 4 metros? Não, professor, unidade de medida é sempre uma unidade positiva, porque ela é um valor absoluto. Então, quando eu for analisar o 7 e o menos 34, o menos 34 não nos convém. Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma unidade de medida. Então, ele quer saber de quanto deverá ser o aumento. Então, nós vamos falar aqui, ó, o aumento será de 7 metros. Ah, professor, mas se porventura eu tivesse calculado, os dois valores tivesse dado positivo. E o que eu faria, professor, se os dois valores tivessem dado positivo? Se os dois valores tivessem dado positivo, vocês teriam que fazer o seguinte: ler o problema e ver o que o problema quer. Porque, na maioria dos casos, ele quer calcular a menor área ou a maior área. Quem vai te dizer a resposta, quem vai te falar a solução, vai ser o enunciado do problema. Beleza, galerinha? Então, vamos lá. Espero que vocês tenham entendido. Continue conectados aí agora, que continuarei tirando dúvidas, porém eu pararei de fazer a gravação. Ok? Então, até mais. Beijo.